Pode-se dizer que existem dois tipos de circuitos básicos e um que é a combinação dos dois. Circuito série, circuito onde a corrente que percorre o circuito é a mesma para todos os componentes. Circuito paralelo, circuito onde a corrente total é igual à soma das correntes que percorre cada ramo do circuito. Circuito misto, mistura dos dois circuitos anteriores, série e paralelo. Pela primeira lei de Ohm, tem-se que um condutor elétrico possui uma resistência à passagem de corrente elétrica, ocasionando perdas, geralmente na forma de calor, reduzindo assim a tensão total entregue ao consumidor final. A primeira lei de Ohm poderá ser assim enunciada. A resistência de um condutor é diretamente proporcional à resistividade do material de que é feito o condutor, ρ, do comprimento do condutor, L, e inversamente proporcional à área da seção transversal do condutor, A. Onde R igual resistência do condutor, ômega. ρ igual resistividade do material, ômega vezes milímetro ao quadrado dividido por m. L igual comprimento do condutor, m. A igual área da seção transversal do condutor, milímetro ao quadrado. Assim, percebe-se que os condutores apresentam sua resistência em função do seu comprimento, de sua área de seção transversal e do material de que é constituído. Se for tomado dois pedaços de fio de mesmo tamanho e de mesma área de seção transversal, um de ferro e outro de cobre, será possível notar que o de cobre irá apresentar menor resistência à passagem de corrente elétrica que o ferro. Isso em função da resistividade do cobre ser menor que o ferro. A tabela a seguir apresenta alguns valores de resistividade para que se possa verificar a condutibilidade de cada material. Não esquecer que a resistência dos materiais, também, depende da temperatura a qual o material está sendo submetido. Segunda lei de Ohm. Esta é uma das leis mais importantes no estudo da eletricidade, pois trata de forma simples as grandezas corrente, tensão, resistência, de modo que é possível obter seus valores nos circuitos, a partir do conhecimento de duas delas. Ohm mostrou através da segunda lei, da seguinte forma: a corrente elétrica que atravessa uma resistência elétrica é diretamente proporcional à tensão entre os terminais da resistência. Com esse enunciado, pode-se concluir que, se for mantido o valor da resistência constante, aumentando-se a tensão nos seus terminais, teremos um aumento da corrente elétrica. Portanto, considerando a lei de Ohm, concluímos que U igual R vezes I, onde U igual tensão, V, ou seja, volt. R igual resistência, ômega. I igual corrente elétrica, A, ou seja, ampere. Em decorrência da lei de Ohm, pode-se, a partir da fórmula básica, generalizar que R igual U dividido por I é vezes I igual U dividido por R. Na primeira lei de Kirchhoff, também vista como a lei das malhas, podemos observar que para as quedas de tensão em uma malha, a somatória das quedas de tensão é igual a zero. Como exemplo, observe a malha de resistores onde VE menos VR1 menos VR2 menos VR3 é igual a zero, ou VE é igual a VR1 mais VR2 mais VR3. Na segunda lei de Kirchhoff, também vista como a lei dos nós, para as correntes em um nó podemos afirmar que a somatória das correntes que entram em um nó é igual ao somatória das correntes que saem deste nó. Veja só o exemplo da imagem. IR1 mais IR3 é igual a IR2 mais IR4.